Boa noite, alunos de todos os polos. Vamos começar hoje a segunda aula sobre interação humano-computador. Eu quero lhe dar as boas-vindas a vocês que voltaram dessas pequenas férias, desse pequeno intervalo. Nós vamos continuar nossas aulas, espero que vocês tenham curtido bastante, tenham voltado com bastante garra, bastante animação. E aqui eu dando as boas-vindas para vocês, a professora Sabrina. Bem-vindo de volta do retorno das férias de vocês. Espero que vocês estejam bastante empolgados para a continuação das nossas aulas. E hoje vamos à segunda teleaula de interação humano-computador. Na nossa última aula, nós passamos uns exercícios para vocês. Espero que vocês tenham conseguido resolver, tenham visitado lá o site do ative.org, visto outros sites, além daquele que a gente recomendou para vocês, que era lá do Nielsen, que traz ele é um bambambam da usabilidade no mundo todo, e vocês devem ter percebido que ele não variou muito o site, a estrutura do site ao longo dos anos. Só no último ano, mais ou menos, que ele provocou uma mudança, mas é uma mudança muito simples. Os objetivos dele é simplesmente apelar para essa questão da simplicidade. Não é um site de notícias, não é um site publicitário, ele simplesmente trata de uma forma teórica sobre usabilidade. Bom, vamos então à nossa aula. A aula de hoje, interação humano-computador. A gente vai analisar, vai estudar os critérios da ergonomia. Tais critérios, como aplicar esses critérios, como a gente vai entender e avaliar, os projetos de interfaces. Vamos em frente. Essa é a agenda de hoje, A gente vai estudar ergonomia e as interfaces, vai ter uma atividade no final da aula e a gente vai fazer essas revisões e atividades para a próxima semana. Bom, qual é a questão da ergonomia? A ergonomia, se vocês forem estudar, olhar, observar, ela se preocupa muito com o corpo humano. Como é que o corpo humano se adapta às diversas situações? O estudo de ergonomia, ele se baseia muito em observar, estudar ambientes, objetos e essas relações que existem com o corpo humano. Então é isso daqui. Geralmente ela é estudada sob o ponto de vista da qualidade do trabalho, do conforto do usuário, o conforto físico dele, e trata muito concretamente sobre a questão de móveis, utensílios e equipamentos do nosso dia a dia. A ergonomia, ela é uma disciplina científica, onde as pessoas, os pesquisadores, a gente como profissional, se preocupa em aplicar a teoria, princípios e métodos que possam garantir, que possam melhorar essas questões do conforto físico para o usuário. E é nesse contexto que a gente trata a interação humano-computador. Então, para a interação humano-computador, e se refere a gente a estudar como construir essas interfaces de forma mais confortável para o usuário, para que ele possa ter mais facilidade, para que ele tenha maior prazer, maior satisfação em usar os sistemas que a gente produz. O que se procura com a interação humano-computador? Procura essa aproximação entre o homem e o computador. A gente procura desenhar interfaces, procura fazer softwares que evitem essas coisas da fadiga, da lesão e geralmente de doenças. Hoje em dia, as pessoas que trabalham há muito tempo com mouse, com coisa assim, ao longo do tempo elas vão adquirindo aquela doença, que é chamada de LER, lesão do esforço repetitivo, que você fica ali com o mouse todo o tempo, fica numa situação estática, parada, sentado de uma forma às vezes desconfortável, em uns móveis que são muito desconfortáveis, ou muito alto, ou muito baixo, as cadeiras também não são ergonômicas para poder trabalhar. E na questão do software, na questão da interface, a gente tenta entender como colocar as informações de uma forma mais agradável
para o usuário de forma mais fácil dele ver, dele entender, dele trabalhar e dele produzir. Então é esse o nosso objetivo, tá? O objetivo da ergonomia dentro da interação humano-computador é estudar o uso, a curva de aprendizagem, a satisfação do usuário. A gente vai ver que a interação humano-computador, ela se preocupa em fazer com que não só o usuário tenha a facilidade de usar, mas que ele aprenda com facilidade também. Essa curva de aprendizado seja extremamente rápida. Aproveitar o conhecimento que ele já tem, aproveitar a noção que ele já tem da própria informática para poder criar um software mais amigável. Dessa forma, a proposta é melhorar esse desempenho, melhorar a qualidade do trabalho e, consequentemente, melhorar a produtividade. Para realizar essa melhoria, essa criação da interface, as pessoas estudaram, os cientistas pesquisaram e agora a gente vai trazer alguns conceitos teóricos sobre o que fundamenta a interface, a interação humano-computador. Então, na visão dessa organização aqui, Ergonomics Research Society, a ergonomia, ela procura estudar esse relacionamento entre homem, trabalho, equipamento e o ambiente onde está inserido todos esses elementos. Na visão do Grandjean, o objetivo é essa adaptação ao posto de trabalho, tanto dos instrumentos como máquinas, horário, meio ambiente e coisas assim. Eu lembro que eu tenho um software no meu computador que ele trabalha assim. A gente fica muitas horas na frente do computador. O que ele faz? A cada cerca de 7 minutos, ele me avisa, olha, dá um tempo aí para você poder descansar um pouco os olhos, descansar o corpo. A cada cerca de umas 50 minutos, mais ou menos, ele pega e fala, opa, parou, dá um tempo de 10 minutos, vai fazer um exercício, e ele trava o computador. Tudo bem que tem um botãozinho ali que você clica, você pode pegar e voltar a trabalhar. Mas ele basicamente para a sua atividade e faz com que você possa trabalhar de uma forma mais tranquila, mais confortável diante do equipamento. Tá? Então ele também controla essa questão do horário aqui. Observem que a pesquisa nessa área ela é antiga, olhem só, desde 68 se estuda essas questões de ergonomia. A gente vai ver daqui a um pouquinho um histórico da ergonomia, como é que foi a pesquisa, como é que foi a evolução das interfaces. Ainda mais nas abordagens teóricas, o Wisner, em 72, ele volta a evidenciar, olha, que é um relacionamento entre homem, máquina, instrumentos, procurando, olha, maximizar o conforto e a eficiência. Então, é produzir as coisas atingindo um resultado com facilidade, com tranquilidade, com conforto. O Aberg, em 2000, ele também volta a enfatizar a questão de fatores humanos, tá? E trata cientificamente. Aí ele volta a mencionar a questão da teoria, a questão de princípios, de métodos, faz essa relação entre os seres humanos, sistemas e outros elementos que seriam o próprio meio ambiente em que está inserido o ser humano, a questão do equipamento, a questão de ambiente físico, tá? E o que ele objetiva? Objetiva o bem-estar humano, tá? Envolvido com o desempenho global. Galley é uma mulher, tá? A Galley, ela foi a presidente dessa organização que a gente viu no slide anterior. Deixa eu voltar aqui. Dessa organização aqui, na década de 2000,
Essa organização é uma organização britânica, ela foi criada já há um bocado de tempo, na década de 60, 70, e se preocupa em identificar problemas de ergonomia, definir questões de ergonomia, padrões de usabilidade de ergonomia. Então, a Galley, ela produziu esse artigo aqui, 20 anos da ergonomia. Se vocês puderem ver, ele está em inglês, mas a gente tem algumas facilidades hoje na internet, né, de poder pegar um artigo, um texto e traduzir. Tem lá o Google Translator, tem o Bing também, que é da Microsoft, que também traduz as páginas da web. Então eu acho que vocês não vão ter muita dificuldade. Mas o que a Galley fala? Nesses 20 anos de ergonomia, ela fala, olha, a ergonomia ela começou de um jeito, foi evoluindo, e hoje ela se preocupa mais com questões humanas, com fatores humanos, como as pessoas podem ter uma facilidade maior de uso. Ela até trata em uma parte do texto, quando ela vai tratar das organizações internacionais que abordam usabilidade, ela trata tem um parágrafo lá relativamente grande, que trata especificamente sobre a criação de organismos da área de ergonomia no Brasil. Eu acho que se vocês tiverem essa oportunidade, vocês vão gostar de ler pelo menos uma parte do artigo dela. Então ela é uma referência mundial, tá, sobre as questões de ergonomia. A ergonomia, ela é uma área sofisticada, ela é uma área complexa, porque ela não trata somente das questões de facilidade de usar, ela trata um pouco também das questões de psicologia. Então ela combina a psicologia e a ergonomia cognitiva. A ergonomia cognitiva, ela diz respeito como é que as pessoas conseguem capturar as ideias, estruturar o pensamento, construir o próprio pensamento e ter esse aprendizado resultando em ações conexas entre si. Então estuda como os usuários se comportam a executar uma tarefa, a interação dessas pessoas na frente das interfaces, e como elas pensam ao ser expostas a respostas dos sistemas, porque os sistemas eles não são estanques, né? Eles não são parados, eles reagem com as pessoas. Então como é que a pessoa reage quando ela vê um ícone que para ela não tem um significado muito claro, um significado muito objetivo? É isso que é estudado. Bom, aqui tem uma síntese, né? Onde a gente vê aqui a questão da ergonomia. A gente observa assim um grupo de usuários, um grupo de tecnologia e aqui as questões do software. Então essa parte aqui é relacionada a software, esse grupo aqui é relacionado à tecnologia, esse grupo é relacionado a usuários. A ergonomia de software, ela estuda esse conjunto, essa área, essa área aqui assim, ó, ficou feio, né? Então vou apagar aqui, pronto. Assim, ela não estuda nem isoladamente os usuários, nem isoladamente a tecnologia, nem isoladamente o software. Estuda como essas três coisas se comportam num ambiente de trabalho, num ambiente até mesmo de diversão, tá? Ela procura viabilizar essa relação entre esses três elementos. Bom, a ergonomia de software se baseia em três princípios. O primeiro princípio é a utilidade. A utilidade se preocupa com se o software, no caso, ele atende às necessidades funcionais e operacionais. O que significa? Significa dizer, essa interface é útil, esse software é útil, ele atende às necessidades da organização,
ou as necessidades de quem projetou, ou da firma, da empresa. O outro quesito, outro princípio que é observado é a usabilidade. A usabilidade, ela questiona assim, poxa vida, essa interface, além de atender às necessidades da empresa, é fácil de usar? Isso que diz respeito à usabilidade. E, por final, as questões de utilizabilidade. É essa parte que vem relacionado mais à parte cognitiva. É fácil de aprender a usar? Porque não adianta a gente fazer atende todos os requisitos da empresa, da organização. É fácil de usar, mas poxa vida, é fácil de aprender? A pessoa vai demorar 6 meses para poder aprender a usar a interface. 6 meses sem trabalhar, né? Porque enquanto ela está aprendendo ali, ela não está trabalhando, está aprendendo. Então esses 3 princípios aqui que a gente deve se preocupar quando trata de ergonomia de software. Bom, todo o processo, quando a gente pensa em definir interfaces, quando a gente pensa em construir qualquer coisa, qualquer produto, a gente pensa em um processo. O processo é uma sequência de passos que a gente adota para poder construir alguma coisa, para chegar a um objetivo final. Na parte de definição de interfaces, a gente também tem quase que uma sequência, tá? Então começa a dar levantamento das necessidades do sistema. Isso daqui significa que a gente vai entrar em contato com a empresa para verificar quais as necessidades que ela precisa para colocar no software. A gente define quais são os objetivos e esses requisitos. Depois vai coletar informações importantes. O que são informações importantes? Informações importantes são os relatórios, são os documentos que precisa, as consultas que precisa, aonde vai se obter as informações, quais são esses canais. Trabalha-se com definição de conceitos gerais. Lembrem que a gente está trabalhando em cima de interface. São aquelas coisas que vão aparecer na tela do usuário. Então a gente tem que entender quais são os conceitos gerais para poder colocar as informações do jeito que o usuário entende. Levantamento das necessidades do usuário. Aí são 2 coisas. Percebem que a gente a princípio levantou as necessidades da organização, as necessidades do sistema. Agora a gente vai levantar as necessidades do usuário. Se ele vai precisar cadastrar uma nota fiscal, vai emitir uma nota fiscal, a empresa precisa da nota fiscal emitida. Mas o usuário ele tem que ter essa facilidade de emitir essa nota fiscal. E é aí que entra a nossa preocupação, em amarrar as questões da organização, da instituição, junto com os interesses e necessidades do usuário. E nós estamos ali no meio tentando equilibrar essa balança aí. Após a gente começa a trabalhar em cima desses requisitos do sistema e da interface, a gente começa a modelar, a projetar. A gente especifica esses meios ou entende esses meios de entrada e saída. Entrada e saída significa quais relatórios, quais informações vão ser incluídas no sistema, quais são as entradas, se vai ser através de teclado, se vai ser através de usando um mouse, se vai usar um ponteiro, uma caneta apontadora, se vai utilizar uma daquelas maquininhas de emissão de nota fiscal. Essas daí que são as entradas e as saídas. E aí determinar o estilo de diálogo. Conforme o tipo de usuário, a gente vai ver mais adiante, a gente vai definir uma linguagem específica. Não adianta a gente estar falando com um comprador e usando uma linguagem tecnológica. A gente tem que ajustar a linguagem a quem está utilizando a interface. Depois a gente faz alguns testes, a gente vai dar uma olhada sobre como é que são feitos esses testes. Desenvolvimento da interface e implementação da interface. Essa parte de implementação, desenvolvimento, elas se aproximam muito
do desenvolvedor, da pessoa que está programando, que está ajustando o próprio código do programa. Vocês já sabem HTML, né? Já viram HTML, então vocês sabem que é esse código que vai estar sendo preparado junto com um profissional de desenvolvimento, que na verdade seria até vocês mesmos. Ah, sim, isso é importante. Essa questão de planejamento, de organização, ele não é uma coisa assim que você, eu posso fazer, eu posso não fazer. Não pode ser pensado assim, tá? É uma obrigação você planejar, você projetar. Mesmo que seja um rascunho, um draft, você vai e faz um rascunho na mão. Às vezes, vocês vão ver um pouquinho mais adiante, às vezes é mais fácil você fazer um modelo na mão do que você pegar um software e ir trabalhando no software. Faz assim, primeiro faz um rascunho na mão para você ter uma ideia mais clara, mais fácil, mais ágil. Aí depois você pega aquele rascunho e transfere para um computador. Então, o planejamento, a organização e esse planejamento, ele é algo mandatório, tá? Não é para você pensar, eu posso fazer ou não. Não, tem que fazer. Tem que fazer porque também isso daqui vai lhe trazer uma série de entendimentos mais claros sobre o que você está produzindo, sobre os resultados que você vai ter. A maioria dos problemas de usabilidade, eles ocorrem pelo desconhecimento dos projetistas, tá? Eles não possuem conhecimento suficiente, eles acham que, eu não preciso fazer, e quando vai ver, dá umas coisas que não tem muita facilidade de uso, muita usabilidade. É importante o estudo da ergonomia para a gente conhecer os limites, conhecer as capacidades que nós temos e que a interface tem para atender os usuários e também conhecer as características físicas e psíquicas do homem. Como insumo para a gente poder estudar a parte de ergonomia, a gente tem conhecimentos, técnicas, ferramentas para produzir um software, o nosso resultado, com o maior valor agregado possível. Não adianta a gente ter conhecimento sobre ergonomia, tá? Se nós não tivermos competência para elaborar interfaces que sejam boas e usáveis. Não adianta, então, o conhecimento teórico somente. Não adianta somente ler livros, estudar, etc. e tal. Tem que fazer exercícios, tem que testar, tem que ir fazendo, até começar a desenhar uma interface que seja bastante amigável. Bom, a ergonomia, de forma geral, ela trabalha sobre 3 pilares, 3 direções. Uma delas é estudar a ergonomia física. A ergonomia física implica em estudar o corpo humano. Entender como o corpo humano se movimenta, como ele se posiciona, quais as formas mais confortáveis do corpo humano se estabelecer. A ergonomia cognitiva, ela já se preocupa mais com questões de percepção, memória e os processos mentais de aquisição de conhecimento e reprodução desse conhecimento. Existe uma outra área da ergonomia que se preocupa com a organização, a estrutura organizacional, o desempenho da organização e questões de habilidade dentro da organização. Então são esses outros 3 pilares aqui onde a ergonomia é aplicada, tá? Na parte física, onde se preocupa com o corpo humano, na parte cognitiva, que se preocupa com percepção, memória e esses processos mentais, e a ergonomia organizacional. Vocês podem relacionar a ergonomia organizacional com as questões de estrutura organizacional, organograma e coisa assim. Aqui a gente tem um mapa, tá, onde a gente sintetiza todas as relações da ergonomia. Então a gente vai ver aqui
um quadro aqui, um grupo de ciências da vida, ciências técnicas, ciências sociais e as ciências humanas. E onde é que elas se enquadram em relação à ergonomia? Quando a gente fala de ciências da vida, a gente está tratando de fisiologia, a gente está tratando de medicina do trabalho. Quando a gente fala de ciências técnicas, a gente está tratando de higiene industrial e segurança do trabalho, algumas coisas relacionadas a riscos, tá? Que influencia também em questões de segurança do trabalho. Quando a gente trata de ergonomia organizacional, a gente está pensando em questões de estratégia, em questões sociotécnicas, assim como quando a gente fala das ciências sociais, tá? A gente está falando também dessas questões sociotécnicas, voltadas para a sociologia também. Quando se trata de ciências humanas, envolve questões da psicologia, que é a ciência que estuda basicamente o eu, a psique, coisas assim, a linguística, que trata de comunicação, e a sociologia, que trata das relações humanas quando em grupo. Então, desse lado aqui nós temos a questão do indivíduo, do lado de cá, questões coletivas. Então, isso daqui é todo o arcabouço da ergonomia. A ergonomia ela se preocupa com cada uma dessas coisas aqui, dentro desse contexto mais amplo aí. Bom, agora a gente vai dar uma olhada, já que a gente viu um pouquinho sobre as questões de ergonomia, a gente vai dar uma olhada um pouco sobre as questões da interface. A interface do computador, vocês sempre devem lembrar que por trás da tela do computador existe um monte de coisa que o usuário ele não precisa ver e ele não vê. Então, a interface é uma forma de comunicação entre nós, os seres humanos, e aquela coisa que está escondido lá dentro. Banco de dados, linguagem de programação, disco rígido, um monte de memória do computador. Aquilo tudo lá, o usuário não precisa nem imaginar que existe. O que importa é aquela telinha que aparece na frente dele e a qual ele consegue se comunicar com o sistema. É essa a ideia, o objetivo da interface. Então, para muitos usuários, para a maioria dos usuários, a interface é o sistema como um todo. Não adianta, tá? A gente tem um monte de sistema poderoso se não se mostra eficaz e eficiente para os usuários se comunicarem com os serviços que são disponibilizados pelo sistema. Aqui a gente tem um exemplo de interface. Então, para o usuário, observem bem que para o usuário, essas telinhas aqui, elas são a realidade para ele. Tá? Por trás desse monte de tela tem um monte de software, um monte de complexidade. Ele não se importa, ele nem quer saber dessas situações. Aqui a gente vai dar uma olhada na história das interfaces, tá? Tem a primeira geração, segunda, terceira e quarta geração. Então aqui a gente tem um modelo sintético disso daí. Então, a princípio, dos anos 60 a 80, eram interfaces voltadas exclusivamente para tratamentos de caractere. Quando surgiu a década de 80, foi lá a Apple e a Microsoft que desenvolveram uma interface gráfica e projetou-se o Windows. Com o advento da internet, surgiram os browsers, os navegadores, lá pela década de 90, 91, que os browsers foram criados. Com a evolução da internet, foram criados portais, que era por onde as organizações se comunicavam. E, por final das contas, as interfaces mais modernas que existem hoje são interfaces neurais. A gente vai dar uma olhada sobre as práticas que norteiam essas interfaces. Então eu queria que vocês dessem uma atenção maior sobre o que nós vamos ver, que isso daqui está diretamente relacionado à atividade que vocês vão realizar durante a semana. Então vamos lá, é uma série de conceitos, tá? Quais as práticas que norteiam os projetos de interface? A visibilidade. Os itens que apresentam na tela têm que estar visíveis. Mensagens do sistema. Essas mensagens elas devem ser bem elaboradas, bem contextualizadas
e com vocabulário apropriado. A gente tem que segmentar o vocabulário conforme o usuário vai utilizar, conforme a característica, a linguagem do usuário. A possibilidade de personalização. O usuário ele tem que ter essa capacidade de personalizar, conforme seu gosto e suas necessidades. Acessibilidade, as ações mínimas, regra dos 3 cliques. Existe uma regra básica que fala assim, vocês têm que dar 3 cliques para se chegar a alguma informação que se precisa. Mais que 3 cliques, vocês estão afetando essas regras de acessibilidade aqui. Ainda práticas que norteiam a consistência, a coerência nessas interfaces. Então aqui antigamente tinha aqui o Word, tá? Ele tinha algumas coisas aqui como editar, como exibir e tinha aqui essas coisas de tabela, tá? A tabela, se você for ver o menu, se você dar atenção no menu, tem coisas da tabela que estão relacionadas aqui com editar, com inserir, com formatar. E para que essa tabela está aqui separada? No modelo mais novo do Word, eles incluíram essa parte de configuração de tabelas ou espalhadas aqui dentro do layout das páginas, aqui inserir também, tá? E aqui no menu início tem uma série de formatações que é para você ter uma facilidade de formatação. Outra prática, a controlabilidade, a capacidade do usuário controlar as ações. Tá, então aqui tem um exemplo, tá? Você deseja salvar as ações, as alterações no documento, sim, não, cancelar. Se você deseja finalizar esse processo, confirmar. Antes de realizar a ação propriamente, você tem essa possibilidade de controlar a ação. Facilidade de uso, tá? Que é a facilidade com que a interface dá para ser utilizada sem grandes dúvidas ou problema. Correção de erro. O usuário ele tem essa capacidade de desfazer erro, então tem lá o Ctrl+Z das plataformas do Windows e de outros softwares também. A questão de significados, símbolos, abreviações de códigos que estejam pertinentes à interface, ao sistema. Questão de segurança, para que o usuário possa ter opções de segurança no uso da interface. Versatilidade, o aproveitamento da interface com outras telas que sejam lógicas, que tenham opções, etc. Questões de flexibilidade, fazer a mesma coisa de forma diferente. Então no menu do Windows, às vezes, deixa eu voltar um pouquinho aqui, você tem a possibilidade, por exemplo, aqui tem Ctrl, olha só, você tem o Ctrl+Z para fazer e também tem uma tecla que não está aparecendo aqui, é um botãozinho, esse botão aqui, ó, esse botão aqui, que é de desfazer. Então você tem 2 opções para realizar a mesma ação. Intuitividade, essa daqui é a meta quando a gente define uma interface. As interfaces elas têm que ser intuitivas, de tal forma que a pessoa não precisa pensar muito para realizar uma atividade. Ela automaticamente, vendo o que tem na tela, ela já sabe como proceder. Feedback imediato significa que se a pessoa estiver realizando uma ação, tá, ela tem a informação do que está acontecendo imediatamente ao usuário. Então, por exemplo, alguns sites hoje em dia você vai colocar a senha, por exemplo, e a senha tem aquelas coisas de misturar, de ser fácil, difícil. Então, conforme você está colocando a senha ou cadastrando a senha, o sistema vai informando para você se ela está fácil, se ela está difícil, de forma dinâmica, automática. Legibilidade, tá? Patrocinação de títulos, de rótulos, de informações, tá? Deixando os elementos contextuais, tudo numa linguagem homogênea. Ainda as práticas, a questão da presteza, tá? Oferecer informações que indiquem essa interação, questão da densidade informacional, não deixar muitas informações que não tenham a ver com o que você está fazendo, do que o usuário está fazendo, agrupamento por localização
e por formato. Então você agregar as coisas que estão próximas num único local, num único menu. A questão da concisão, deixar as informações simples, objetivas no projeto e nas mensagens. Eficácia e eficiência é fazer corretamente o que se é esperado. O que se é esperado de forma certa e da melhor forma possível. Considerar a experiência do usuário. A experiência do usuário faz você ganhar muitos pontos ao desenhar a interface, tá? Usuários têm níveis de conhecimento, de experiência diferenciada. Isso daí você deve considerar. Ainda as práticas, as questões das mensagens de erro. As mensagens elas devem ser objetivas, claras, sem contundência, tá? E auxiliando o aprendizado, dando dicas para o usuário de como ele deve obter um resultado satisfatório para ele. Proteção contra erros, as informações, o sistema deve detectar alguns erros e informar ao usuário o mais brevemente possível que existe um erro ali. Aqui a gente vai ver uns dois tipos de diálogo e interação. Então a gente tem a interação que é não gráfica, tá? Não sei se você já viu alguma tela desse jeito aqui, tá? Mas isso daqui é uma tela que ainda é usada no Windows, usando lá um comando cmd, em que ele aparece informações tudo em caracteres desse jeito aqui. Isso é uma forma antiga, inicial, que era utilizada. E claro, as interfaces gráficas, onde a gente tem alguns instrumentos, como as caixas. Aqui a gente tem uma formatação de menus pop-up, de seleção múltipla, as seleções de Red Button, decisões exclusivas, ícones que a gente utiliza, esses menus aqui de opção, tanto dessa forma quanto desse formato aqui. Aqui tem mais outros modelos de botões, mais seleção de botões. Aqui uma série de estilos de formulário, onde a gente tem diversos elementos aqui, como os combos, como ícones, como barras de rolagem, informações textuais, botões, checklist. E outros estilos de diálogo ainda, de interfaces, tá? Que utilizam touchscreen. Touchscreen, todo mundo que tem celular hoje em dia sabe que é só tocar na tela e ele realiza alguma coisa, né? Reconhecimento de voz, a Sabrina deu um exemplo na aula passada, usando o Google, usando o celular dela. O processamento de linguagem natural, vocês também observaram que quando ela falou alguma coisa, o computador reconheceu a voz dela e conseguiu entender o que ela estava dizendo. E questões de realidade virtual. Tem alguns jogos aí hoje em dia que trabalham muito com essa realidade virtual, criando mundos virtuais. Aqui tem alguns tipos de interface, que são aquelas baseadas em caractere somente, interface gráfica, baseada em caneta, como essa que eu utilizo aqui para escrever, e o baseado em realidade virtual. Os tipos de interface, tem interfaces estáticas, onde tem diálogos múltiplos, ou seja, a gente consegue dialogar em diversas janelas, e interfaces adaptativas, conforme você está utilizando, ela vai se adaptando, automaticamente se adaptando, ou elas podem ser personalizáveis. Aqui é uma síntese dessa ideia de interface. Então nós temos aqui um mundo do computador, que é um mundo que o usuário não percebe. A única forma dele perceber é através da interface. A gente modela a interface usando essas técnicas aqui. E para o ser humano, a única coisa que ele pensa é o processamento da informação e uma linguagem de comunicação e interação. Essa comunicação entre o homem e o computador é realizada através da ergonomia. Então, quanto mais ergonômica a interface, mais fácil do usuário, nosso cliente, utilizar.
Quanto aos usuários, elas são pessoas que elas vão utilizar esses serviços que a gente desenvolveu. Tá? Elas possuem muitas vezes necessidades específicas que a gente procura atender. E a nossa função é atender a essas necessidades. As interfaces com o usuário, elas têm que ser intuitivas, elas têm que ser modernas, elas têm que ser fáceis de serem usadas. Tem que ser pensada as idades das pessoas, tá? As pessoas mais novas têm uma facilidade muito grande e devem ser consideradas também as questões se a pessoa é novata, se a pessoa tem um conhecimento intermediário ou se elas são experientes no uso de computador. E todos nós odiamos bugs, não gostamos de bugs de computador. Erros está fora de cogitação. Os usuários, eles têm comportamentos, né? Então a gente tem que procurar atender, entender as expectativas que ele tem, e os usuários também adoram novidades. As dificuldades que eles têm é com essas mensagens de erro que a gente coloca na tela, que às vezes não traduz exatamente uma forma que eles possam entender. Não são mensagens amigáveis. E a gente deve colocar ajudas, instruções que não sejam complicadas, tá? Essas instruções complicadas, elas dificultam a compreensão e também a usabilidade do nosso software. A gente deve considerar também as habilidades motoras dos usuários, tá? E as questões conceituais. As pessoas têm, às vezes elas têm alguma dificuldade em identificar os elementos visuais que a gente coloca na tela. Questões de terminologia também, o próprio vocabulário que a gente utiliza, a ajuda e as mensagens de erro, que às vezes a gente coloca a mensagem de erro que é mais errada do que ajuda. A questão também, hoje em dia os notebooks, apesar de ser lá um padrão ABNT, padrão 2, eles têm algumas diferenças entre si, tá? Onde fica o cedilha, onde fica um acento e coisa assim. E questões de gêneros, né? Homens e mulheres, eles têm gostos diferentes. A gente deve considerar portadores de necessidades especiais, idosos, crianças, nesse contexto todo. Bom, agora a gente vai começar a tratar um pouco de percepção, cognição e coisas assim. Mas antes de prosseguir, eu vou dar uma atenção lá no final da nossa aula, onde tem o trabalho que vocês vão realizar daqui a pouco. Deixa eu avançar um pouquinho. Bom, essa daqui é a atividade que vocês vão realizar em sala de aula. Então vocês vão fazer assim, vão juntar grupos de 5 componentes, tá? E baseado no conteúdo da teleaula, vocês vão responder as questões abaixo. Vocês vão pensar que vocês estão projetando 2 sites. Um site é voltado para crianças e outro site é voltado para idosos. Então são 2 grupos de pessoas, tá? Crianças e idosos. Vocês vão explicar para a gente, conversando entre vocês, em até 5 linhas, de uma forma simples e breve, quais são essas características que vocês acham, que vocês imaginam que deve ter o site para criança e o site para uma pessoa idosa. A questão 2, vocês vão tentar responder como você faria para manter a atenção desse grupo de pessoas, tá? Em relação à capacidade delas ficarem dando atenção na interface. Nesses 2 casos aí, onde a gente tem crianças e tem pessoas idosas. Uma observação, se vocês tiverem como referência, vocês podem pensar, tá? Considerar para a criança um site de super-heróis
E para um idoso, vocês podem considerar um site para viagem. Os adultos gostam de... As pessoas idosas, elas têm mais tempo, então elas, volta e meia, elas estão passeando, pegando um cruzeiro, um avião e coisas assim. Ok? Então aí vocês vão ter cerca de 20 minutos para poder trabalhar esse conteúdo. Perfeito, Sabrina? Perfeito. É só lembrar que no processo de cognição, ou seja, no processo de aprendizagem do indivíduo, ele tem que passar por algumas etapas. Primeiro, ele precisa prestar atenção naquilo que ele está fazendo e se concentrar naquilo. Por exemplo, se vocês estão assistindo aula, enquanto estão assistindo aula, estão mexendo no celular, vocês perdem o foco, vocês perdem a atenção e deixam de se concentrar. Após vocês passarem pela fase de atenção e concentração, vocês precisam passar para a fase de leitura e compreensão, que é ler a respeito do assunto e tentar compreender como aquilo funciona. Ou seja, quando for desenvolvido o site, como é que você faz para prender a atenção da criança ou do idoso? E como é que você faz com que o material que você vai expor ali vai fazer com que eles compreendam quais são os seus objetivos? Em seguida, vem a parte de assimilação, ou seja, você compreender realmente, você assimilar aquilo que foi colocado. Em seguida, você consegue então passar para a fase de treino e memorização. Por exemplo, muitas pessoas se perguntam por que professores de matemática, física, química passam tantos exercícios. É justamente porque eles precisam passar pela fase de treino. Você só vai conseguir memorizar se você conseguir treinar bastante. Portanto, como é que você facilita para as crianças, como é que você facilita para os idosos o acesso à informação dentro do site para reduzir o treino para que eles possam encontrar as informações com mais facilidade? Porque tem muitos sites que a gente entra e não consegue encontrar aquilo que a gente está procurando. Ou você tem que ir em vários lugares até conseguir achar. E aí quando você entra no site de novo, você pensa, como foi mesmo que eu consegui fazer isso? Porque você já não lembra mais. Então como é que você pode reduzir esse tempo de treino para que eles possam memorizar o que eles têm que fazer? Perfeito. Muito obrigado, Sabrina. Então vamos agora a vocês aí no polo de vocês, colocar a mão na massa e pensar como fazer uma interface, como fazer um ambiente atrativo para crianças e idosos. Até daqui a pouco, então. Muito bem, voltando agora à nossa aula, vamos ver como é que vocês responderam as nossas questões. Então a preocupação aqui é identificar essas características de dois sites, um voltado para criança e outro voltado para idosos. Sabrina, como é que foram as respostas aí dos nossos polos? Nós temos uma resposta do polo de Porto Velho, do aluno José Isaac, e ele respondeu o seguinte para a primeira pergunta, que no caso o site precisa ser simples, né? Claro, de fácil identificação dos elementos, atraente com belas imagens, agradáveis e eficiência no que se propõe. Para a questão 2, ele respondeu que o site precisa ter boa visibilidade, de fácil associação para que se memorize, boa interatividade intuitiva, com elementos gráficos associados a ações, comandos, etc. É isso aí. Muito bem, José Isaac, é exatamente isso daí, tá? Para as crianças a gente tem que ter uma preocupação um pouco mais com coisas alegres, um pouco mais com atratividade, animação e coisas desse jeito. Já as pessoas idosas, elas já não querem mais tanto isso, elas querem um pouquinho mais focadas no resultado. Ou seja, a gente tem que mostrar para elas imagens de locais que sejam interessantes, vídeos, pessoas alegres, em ambientes onde tenha, sei lá, praia, onde tenha mar, onde tenha montanhas, tá? É nesse segmento mesmo.
Tem mais alguém aí que respondeu, Sabrina? Nessa mesma resposta que o senhor deu, professor, a aluna Ana Maria, a aluna Juliana, de Cerejeiras, respondeu: para crianças, o site deve ter muitas cores vibrantes, músicas que toquem ao passar do mouse, imagens brilhantes e que se movam com letras bem grandes e chamativas. Já no caso dos idosos, o site deve ser objetivo, com imagens para facilitar a escolha dos sublinks, com cores discretas e que mantenham o máximo dos princípios de usabilidade. Perfeito. É isso mesmo. Pelo que parece, vocês conseguiram captar a essência do que se deve focar, dependendo do tipo de cliente. Isso tem a ver com as questões cognitivas. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nas questões cognitivas, como é que se comporta o pensamento humano. E é a partir daí que nós vamos elaborar as nossas interfaces. Olhem só. Cadê? Bom, a nossa ideia sobre cognição, focadas lá para a interação humano-computador, para a definição de interfaces e obter os nossos resultados satisfatórios, envolve essa capacidade da gente perceber, de entender como falar com os outros, e aí a gente tem que planejar as nossas atividades, os nossos modelos. Envolve resolver problemas e também a tomada de decisão. Então o objetivo é isso daí, tá? Quando a gente fala de cognição, a gente fala em adquirir novos conhecimentos, incorporá-los, tá? E dessa forma a interface deve servir de uma relação com os modelos mentais que a gente utiliza para auxiliar o usuário. Então, quando nós projetamos uma interface para crianças, onde tem animação, onde tem figuras, a gente está trabalhando em cima do modelo mental da criança, em cima de como ela pensa, de como ela se sente atraída para o resultado. E aí existem dois tipos de cognição. Uma é a parte experimental e a outra reflexiva. A gente pode pensar assim, a ideia de experimental significa a ação natural. A gente vai interagir, a gente vai aprender, a gente vai capturar as informações do nosso meio através da observação. Já na parte reflexiva, envolve análise. Então, praticamente, a gente para pensar e entender o que está acontecendo. A gente pode fazer uma relação como a nossa interação aqui. Então, no momento em que vocês estão assistindo a aula, vocês estão num momento experimental. Quando vocês estão lendo e estudando lá na casa de vocês, pesquisando na internet, vocês estão numa ação reflexiva de captura do conhecimento. Então a cognição, ela envolve isso, a percepção de uma situação, a aprendizagem e a concretização dessa aprendizagem na memória da gente. Envolve então sentidos visuais, auditivos, a facilidade e depende de diversos fatores. Por isso que a nossa aluna lá de Cerejeiras, ela comentou quando faz a interface para crianças, utilizar de imagens, de sons, de animação. Depende a cognição de objetivos claros e definidos, a informação ela deve estar clara e apresentar as informações de uma forma focada, em algumas situações dividida, mas consolidada, e a atenção seletiva. A atenção sempre deve ser dirigida. Então, quando nós fazemos o site lá para os nossos idosos, a gente procura identificar, conforme a forma com que ele navega, se ele está interessado em visitar Paris, se ele está interessado em visitar as praias do Nordeste. E aí, conforme a situação, você pode ir modelando o site de forma que traga coisas mais atrativas para ele. Por exemplo, se ele está interessado nas praias do Nordeste, você pode ir começando a apresentar outras alternativas de praias para ele. Se ele pretende visitar Paris, você pode começar a apresentar coisas não só de Paris, mas coisas de Londres.
Quem gosta de viajar, tá, gente? É assim mesmo. Então, vamos colocar alternativas para os nossos clientes, para os nossos usuários. Como manter o foco, né? Usar cores e animação, ordenar as informações para que fiquem de forma fácil de entender, chamar a atenção. É terrível. Hoje em dia não, os sites às vezes eles exageram nessa forma de chamar a atenção. Então eles colocam um monte de pop-up pulando, eles colocam aqueles GIFs animados, coloca muito movimento. Aquilo para mim é horrível, porque para mim me tira muito a atenção, tá? Se ela tivesse com as informações mais estanques, imagens mais paradas, pelo menos para mim ficaria mais fácil de entender o que está acontecendo, as opções que são oferecidas. Evitar excesso de informação, é isso que geralmente os sites colocam. Quanto mais simples, olhem só, quanto mais simples, mais fácil de usar. E procurem sempre agrupar a informação, para que a parte cognitiva do usuário seja facilitada a compreensão e entendimento. É assim que funciona, tá? A captura da informação ocorre assim, a gente tem um objeto, a gente capta esse objeto pelos nossos sentidos ou através do visual, ou através do tato, através do olfato, dos nossos 5 sentidos basicamente. Essas informações sensoriais, elas são encaminhadas para o cérebro tenta entender o que está acontecendo, o que é aquele objeto, a partir das coisas que ele já conhece. E aí, utilizando da capacidade do sistema cognitivo, ele transfere essas informações, interpreta o conhecimento e joga lá para a memória, categorizando, definindo a atenção, procurando a resolução de problemas e utilizando uma estrutura de linguagem para isso. E é a partir daí que ele dá respostas ao meio ambiente. Sempre é ação e reação. Então, a partir de quando a gente observa um objeto na tela do computador, a partir de quando o usuário ele observa alguma imagem na tela do computador, ele olha para aquilo, ele procura trazer uma representação mental daquilo que ele está vendo e provoca uma reação. A melhor reação nossa para o usuário é ele clicar lá e falar: opa, eu quero comprar essa passagem lá para Miami. Ou então, para a criança, ela está se divertindo, ela quer continuar a se divertir. A gente entendendo essa capacidade, essa forma com que o cérebro trabalha, com que as pessoas, o cérebro da gente trabalha, a gente consegue definir interfaces que sejam mais atrativas, que sejam mais usáveis, que sejam mais gostosas de se lidar. E é esse o nosso objetivo, né? Então, os mecanismos da percepção humana se baseiam pelo menos em 2 ideias, tá? A teoria construtivista, isso é da psicologia, tá? E a teoria ecologista. A teoria ecologista, ela fala: olha, existe um ambiente em que a gente percebe, mas a gente não precisa de qualquer processo complicado de análise, tá? Nem comparação para que a gente possa compreender. A gente tocou, olhou para o ambiente, a gente já toma consciência do que está acontecendo. Já a teoria construtivista, ela fala: olha, a visão do mundo, ela provém da soma de conhecimentos prévios. Então, como é que funciona? A gente olha para algum objeto, a gente começa a relacionar aquele objeto com o que nós já temos na nossa mente, com o nosso aprendizado, com a nossa história de vida, e é a partir dali que a gente constrói o nosso futuro, a partir dali que a gente constrói o nosso próximo passo. A partir daí que a gente começa a criar uma certa afeição entre o que nós temos na nossa mente com a interface que vocês estão projetando. Então, trabalha com objetos reconhecidos. A partir desse objeto reconhecido que vão ser criados novas construções. Bom, e a informação às vezes ela pode ser meio confusa, né? A gente pode estar olhando para uma coisa e aquela coisa não é exatamente aquilo. Por exemplo, esses exemplos que a gente tem aqui. Essas linhas aqui, elas parecem que estão todas tortas, mas na verdade, se a gente pegar uma régua, eu não tenho uma régua aqui no momento, mas se a gente pegasse uma régua direitinho, a gente ia observar
que elas são retas. Assim como esse elefante aqui que tem 1, 2, 3, 4, 5 patas, né? Parece que isso não é possível e realmente é uma combinação aí que faz isso parecer assim. O nosso cérebro ele pega algumas peças, né? Mas olha que coisa engraçada. De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão, a única coisa importante é que a primeira e a última letra estejam no lugar certo. O resto pode ser uma total bagunça que você pode ainda ler sem problema nenhum. Isso é porque nós não lemos cada letra isoladamente, mas a palavra como um todo. Isso é a cognição, tá? Então a gente pensa dessa forma, a gente às vezes não precisa ler o texto todo, ler palavra por palavra, a gente lê uma forma mais contextualizada. Aqui também é uma outra ilusão de ótica, onde a gente pensa que as coisas são tamanho diferente, mas são iguais. E as linhas aqui a gente também imagina que são de tamanhos diferentes, tá? Mas elas são iguais. Só por causa desses símbolos aqui, que elas parecem que são de tamanho diferente. Vamos adiante. Isso daqui é uma ilusão doida que você olha, parece que tem uma luzinha preta aparecendo no meio do desenho. Mas na verdade, se você for olhar, não tem luzinha preta, é tudo luzinha branca. Tudo espaços em branco. Aí a questão dos modelos mentais, tá? Os modelos mentais, que são essas realidades que a gente percebe, que a gente precisa tentar capturar, imaginar e representar nas nossas interfaces. No caso das nossas crianças e no caso dos nossos idosos, são ideias diferentes, são pensamentos diferentes, são modelos mentais diferentes com os quais eles trabalham. Se a gente está procurando criar um site de vendas de algum produto, a gente tem que entender qual o modelo mental que o nosso usuário, o nosso visitante no site, ele está procurando. Imagine, por exemplo, no Mercado Livre. O usuário do Mercado Livre, ele está ali geralmente atrás do menor produto. E olha como é interessante o pessoal do Mercado Livre, né? Esse dia eu estava procurando um binóculo com fotografia para dar de presente para alguém. E eu fui lá no Mercado Livre, procurei lá o binóculo e falei, tá, tudo bem, né? Vi os preços que tinha lá e fechei. Mas, gente, a partir dali, eu comecei a visitar uns outros sites de notícia, de jornal, e começou a aparecer aquele binóculo lá na minha tela, lá na minha frente. Tá? Isso daí é reconhecer o modelo mental do usuário, da pessoa que está navegando, e colocar à disposição dele elementos que facilitem ele procurar aquele produto. No caso, os produtos do Mercado Livre. Tá? Clicando ali, opa, já vai comprar. Era esse o objetivo, né? O objetivo do quem projetou o site. Então a gente tem que se preocupar com essas representações. Essas representações, ela tem duas características. Características funcionais e características estruturais. E aí que vem um paradigma. As características funcionais, elas se preocupam com as informações, tá? Como elas se apresentam de forma simples, de tal forma que permitem a operação. Então ela está focada essencialmente na funcionalidade do modelo, na funcionalidade do site. Já a representação estrutural, ela se preocupa na estrutura como a informação está lá no site. A gente tem nessa situação duas posições que às vezes elas entram em conflito. Quais são essas posições? A posição do desenvolvedor e a posição do projetista de interface. Então, o desenvolvedor, ele geralmente está procurado, ele procura, ele foca em definir a estrutura do site e a estrutura do programa. O analista de designer, de interface, ele procura criar essa facilidade de uso. Os dois têm que trabalhar em conjunto para obter um software de sucesso. Tá? Então, um dos maiores problemas
tá, ao desenvolver projetos de interface que envolvam essa interação entre o homem e o computador, é o fato de que o programador do sistema ele está mais focado nos modelos mentais estruturais, enquanto o usuário ele precisa de um modelo mental mais funcional. Tá? Não dá para separar os dois têm que andar de mãos dadas para construir uma solução que seja satisfatória. Então a gente tem aqui o projetista, tá, focado no modelo conceitual, e a gente tem aqui o usuário preocupado com outro tipo, com um modelo mais, esse daqui é estrutural, tá, não é conceitual não, aqui. E o que faz funcionar o sistema? Essa interface que tem relação com o usuário. Através da interface que a gente faz com que o sistema funcione 100%. Então, os usuários, os projetistas, em geral, eles pensam diferente, tá? Quando é desenvolvido por usuários, a gente proporciona ao usuário uma qualidade, uma experiência diferente. Usuários novatos, eles conceituam modelos mentais diferentemente dos usuários experientes. Por isso que é importante a gente conseguir caracterizar usuários novos, usuários idosos, usuários experientes. Cada um tem o seu modelo mental apropriado. Então somos nós, enquanto projetistas e desenvolvedores, que criamos esses modelos mentais dos usuários. Se a gente está numa organização, a gente tem que adaptar o ambiente para o usuário corporativo. Coisas que a gente tem que se preocupar. Por que nós lembramos? Porque nós trabalhamos com símbolos, tá? Os símbolos, eles são muito mais fáceis de se lembrar. A gente vai ver na próxima aula algumas coisas relacionadas a símbolos, a cores, e a gente vai dar uma olhada nessas relações com cores, tá? Mas isso é para a próxima aula. As interfaces gráficas, elas são mais fáceis de usar do que aquelas que a gente viu orientadas a caractere. Como é que a gente memoriza? Tá? A gente tem facilidade para memorizar, o usuário tem facilidade, e porque cada um aprende de forma diferente. Essas questões a gente tem que procurar identificar e focar no resultado. A memória é uma função cerebral que retém essas informações. Tá? Ela está ligada ao processo de aprendizado e a gente precisa de tempo, espaço, para a gente poder memorizar e reter na memória as informações que a gente está vendo. Isso é importante para a gente poder definir essas interfaces, reaproveitar elementos que são comuns àquele grupo de pessoas aos quais a gente está desenvolvendo a interface. O que nós lembramos? A gente lembra 10% do que nós lemos, 20% do que ouvimos, 30% do que nós vemos, 50% do que ouvimos e vemos, 70% do que falamos e olha só, 90% do que dizemos quando fazemos algo. Todo mundo aqui é jovem, né? Talvez já tenham ido à boate. Vocês já observaram como a boate é interessante? Como a discoteca é interessante? Ali que ocorre uma interação enorme. Por quê? A gente está ouvindo som, a gente está dançando, a gente está ouvindo música, a gente está sentindo aquele ambiente todo, a gente está vendo um monte de coisa. Então, naquele instante, todos os nossos sentidos eles estão sendo acionados de uma forma exaustiva. E aí que a gente começa a lembrar com facilidade, às vezes, né? De repente a gente bebeu muito, encheu a cara, e aí a gente começa a esquecer das coisas que aconteceu na boate. Mas geralmente a boate, a discoteca é um local interessante para fortalecer essas coisas de memória. E finalmente, tá? A gente tem aqui, olha, o grau de eficiência da memória visual, 75%. A auditiva, 9%, por isso que a gente fala, ninguém ouve, né? A eficiência mecânica, que está relacionada
ao movimento sinestésico da gente, e os outros tipos de memória apenas 5%. Então a gente aplicando o nosso esforço em desenvolver interfaces visuais, a gente vai ter uma efetividade maior na qualidade de nossas interfaces. Sabrina, você gostaria de concluir alguma coisa sobre essas partes de memória? Então, fica bem claro para a gente que a forma mais fácil que tem para a gente memorizar alguma coisa é utilizar o ambiente, que é o caso do ambiente do site. Então, o ambiente ele tem que ser criado de forma a propiciar o uso mais facilitado. Dessa forma, os usuários dos nossos sites vão com muito mais facilidade acessar o que eles estão procurando, sem ficarem perdidos no meio da estrutura. Então, quando nós proporcionamos isso, nós conseguimos uma interação maior dos nossos usuários. Atenção aos polos também, que para eles participarem mais, mandarem mais perguntas, mandarem mais questionamentos, que a participação ainda está muito baixa. Vamos estudar, gente, vamos estudar. A gente está aqui para estudar mesmo. Dúvidas que vocês tenham, vocês aproveitem esses momentos, aproveitem esses instantes para questionar. Tá? Concluindo aqui, tá? As coisas acontecem assim. A gente tem um estímulo externo, tá? Através dos nossos sentidos. Essas informações elas vão para a memória temporária e eventualmente podem cair no limbo do esquecimento. Se porventura elas não caírem no limbo do esquecimento, elas são tratadas posteriormente através de um processo elaborativo, e quando a gente quer, aí ela vai para a memória permanente ou semi-permanente, e quando a gente quer comparar alguma coisa, essas informações elas são resgatadas para a nossa consciência. O que nos motiva ao aprendizado, tá? De interações, de telas, de interfaces, a motivação, a concentração, a reação, a organização dos elementos, a compreensão e essencialmente a repetição. Quanto mais repetição a gente faz, mais fica registrado na nossa mente. Então nós devemos motivar os usuários para que eles se concentrem nas operações executadas e possam trabalhar no ambiente desenvolvido com facilidade. Bom, a atividade da sala a gente já fez e agora eu vou comentar com vocês um pouco sobre a atividade que vocês vão ter durante a semana. Eu não sei se vocês gostam de jogar, tem pessoas que não gostam de jogar, mas a atividade dessa semana está relacionada a isso. Vocês vão pegar, escolher um software qualquer, um programa qualquer de jogos e fazer uma análise desses jogos em função do que nós vimos lá atrás, lá pelo slide 30 e pouco. Deixa eu voltar aqui. Um pouquinho mais. Essas práticas aqui, tá? Práticas que norteiam os projetos de interface. O objetivo não é vocês ficarem acostumados, viciados em jogos. O objetivo é vocês analisarem a facilidade de uso dessas interfaces. O que elas agradam, o que elas têm de atrativo, o que elas têm de fácil, de difícil, ok? Por que jogos? Porque jogos, as coisas, tem muitas equipes que trabalham e desenvolver essas atividades, essas interfaces de forma o mais amigável possível. Então o objetivo é fazer com que vocês percebam essas coisas que estão por trás das interfaces que as tornam atrativas, tanto para os adultos quanto para crianças, ok? Qualquer dúvida, postem lá no portal que vocês vão ser respondidos. Legal? Sabrina, você quer encerrar pela sua parte? Só lembrar aos alunos para participarem bastante dos fóruns. A nossa próxima aula já vai ser a terceira aula, então seria interessante que na terceira aula vocês pudessem começar a trazer as dúvidas, porque os senhores já sabem que a quarta aula é um pouquinho mais corrida, porque ela vai trazer revisão de todo o conteúdo. Então estudem um pouco daqui para a semana que vem, façam as atividades propostas e tragam as perguntas que vocês tiverem, para que vocês não terminem a quarta aula com dúvidas e
acabem fazendo uma prova que não traga o resultado esperado por vocês. É isso aí, tá? Não sei se vocês repararam, mas a Sabrina, ela se chama Sabrina Feliciano e eu, Sidney Feliciano. Para tirar dúvida, nós dois somos irmãos, tá? E eventualmente a gente chega assim para trabalhar assim meio parecido, sabe assim, olha, tá vendo? Mesma cor de camisa. Na próxima aula a gente vai tratar um pouco sobre cores, ok? E a gente é muito vocês darem uma olhada, pensarem como é essa questão da facilidade de usar cores nas interfaces, o que elas podem também trazer de atrativo para manter os nossos usuários trabalhando com facilidade, com harmonia, com agrado. Perfeito? Então tenha uma semana bastante iluminada, com bastante sucesso e bastante atividade e realizações para vocês todos. Boa Boa noite. noite.